O segundo papel será quando esse melhor papel já não está mais representado pelo melhor papel. Então, por exemplo, você começa a comprar, eu comecei a comprar CESP, fui comprando, não é isso? Até quando apareceram outros papéis com resultados melhores. E assim você vai formando a carteira, tá certo? Aproveitando inclusive esse gancho da Klabin, que o senhor acabou de citar, eu gostaria de saber o que chama atenção numa empresa, antes mesmo de olhar os números, na hora que você fala, pô, talvez seja um negócio investível. A Klabin, por exemplo, o que me chama atenção é que é uma empresa centenária. Seria essa uma característica? É o setor? O que você costuma olhar? Não, eu acho o seguinte, eu acho que você tem que examinar o setor. Se ele é um setor perene, que engloba também empresas perenes, não é isso? Porque você tem múltiplos setores que são perenes, mas você não tem empresas perenes, a verdade é essa, não é? Por exemplo, te dar um exemplo clássico, né? O setor financeiro, o Banco do Brasil é uma atividade perene. Nenhum país vive sem o setor financeiro, não é isso? Mas, e tem empresas dentro dessa atividade que também são perenes, não é isso? São empresas que distribuem bons proventos aos seus acionistas e tem, assim, grande período de existência, né? E você tem atividades perenes que não abriga empresas perenes. Por exemplo, você pega o setor de varejo, né? Sempre vai existir, O setor de varejo, mas ele é perene, ele vai ter sempre. Só que quantas empresas quebraram já no setor de varejo? Inúmeros. No setor de aviação, Sim. não é isso? Setores perenes que não absorvam, que não condensem empresas também perenes. Então eu examino isso, esse histórico, não é isso? E, além disso, depois a gente vai, antes de examinar números, que são fatores importantes, evidentemente, a gente consegue, às vezes, analisar bastante a capacidade do gestor, não é isso? A integridade do gestor, até onde ele se compromete, ou até onde ele admite que a empresa tenha que ter uma boa imagem no mercado, né? O gestor é outro fator bastante importante, está correto? A base acionária também. A base acionária também é outro fator importante, porque a empresa com a maior base acionária possível, ela vai ter sempre dificuldade de distribuir um bom provento, né? Esse é um exemplo clássico no mercado. Todas as empresas com base acionária acima de 5, 6, 7 bilhões, elas distribuem pouco, tá certo? Elas podem ganhar muito, mas elas têm um rateio muito grande, então sobra pouco para cada um. O Banco Bradesco, por exemplo, é um banco grande, está numa atividade perene, é uma empresa perene dentro do setor, mas ela tem uma base acionária de 10 bilhões e 800 milhões. Então, para ela dar um provento de R$1, ela tem que dar um resultado de 10 bilhões e 800 milhões. Fora outras providências que a empresa precisa ter, né? Tem reservas obrigatórias por lei, 5% do capital, enfim. Então, ela pode dar um lucro bom, mas distribui um provento pequeno. E quando foi que você criou esse acrônimo, né, do BEST, dos setores perenes, né, bancos, elétrica, saneamento, telecomunicações, seguros, né, também está no S, porque assim que você já começou a investir, você tinha essa cabeça, olha, eu vou procurar esses setores ou não? Foi erros e Não, acertos? eu tinha esses setores, tanto é verdade que eu comecei a investir no setor de geração e distribuição e transmissão de energia, que era da CESP, né? A CESP, na época, a companhia chamava Centrais Elétricas de São Paulo. E houve um determinado momento que o governador da época, que era o Paulo Salim Maluf, para agradar os militares e para querer mostrar um governo ativo, etc., ele se propôs a prospectar petróleo. Ele chegou e tentou criar uma empresa chamada Paulipetro. Não sei se você chegou. Não conhecia. Esse é um fato histórico. Maluf foi trabalhar com Maluf, petróleo. Paulipetro. Roubo mais fácil. Paulipetro. Mas o que aconteceu? Por algum motivo, a Petrobras, não sei quem, falou, não pode, porque você não vai criar outra empresa, etc., né? Então, o que ele fez? A CESP era uma companhia cujo objeto social era comercializar geração de energia, gerar energia. Ela não podia prospectar petróleo. Aí ele mudou o nome, ele mudou de Centrais Elétricas de São Paulo para Companhia Energética, porque aí abrangia. E nessa ocasião,
As ações da CESP, que elas ficaram, não sei te precisar quantos anos, mas muitos anos, a 50 centavos, elas foram para 1,70, 1,80. E foi um momento, então, deslumbrante, na minha opinião. Por quê? Porque aí eu percebi, aquela empresa, por esses fatores que provavelmente não iriam acontecer, levaram o papel para um preço que era um preço que até proibitivo, tá certo? E eu peguei e vendi. Não fazia sentido. Eu vendi e entrei o quê? Entrei nos bancos, que todos os bancos pagavam um dividendo bom. O que pagava melhor dividendo, ou um dos melhores a pagar dividendo, era uma empresa chamada BRI, Banco Real de Investimentos. E tinha uma outra chamada CRI, Companhia Real de Investimentos, que elas pagavam um ótimo dividendo, que era do Grupo Real. O Banco Real também pagava, mas não tanto quanto eles. Por quê? O Banco Real tinha uma base acionária grande e eles tinham uma base acionária pequena, então a distribuição era boa. Então eu vendi a CESP e comprei, distribuí alguma coisa em CRI, BRI e Banco Bandeirantes, que o Banco Bandeirantes, ele tinha uma característica muito semelhante com a da CESP, né? Ele pagava um dividendo mínimo prioritário e obrigatório, de 10%. E o que acontece? Ele pagava 10% sobre 1, porque o valor unitário dele era valor nominal, não era valor unitário, era 1. Então ele pagava 10 sobre 1, mas ele custava 50 centavos, então virava para 20. Então eu fui progressivamente entrando em bancos, aí os bancos foram distribuindo bons proventos, né? Comprei também um outro banco que chamava Banco Noroeste, que era um banco que pagava ótimos proventos também. E fui tendo a sorte que, não me lembro em que ano agora, precisamente, o Banco Santander veio para o Brasil. E para entrar no Brasil, ele comprou um banco chamado Banco Geral do Comércio, que era do grupo de uma construtora, Camargo Corrêa. Camargo Corrêa era dona desse banco. Ele comprou, Santander comprou, e eu não tinha ações do Banco Geral do Comércio. Mas logo em seguida ele se interessou em ampliar as suas atividades, né? E acabou comprando o Banco Noroeste. E eu vendi o Banco Noroeste por um preço. Naquela ocasião, o Banco Santander, ele dispunha de uma fama assim, não muito assim, de garantia, um banco de garantia, de fidúcia, né? E sabe quanto ele custava? Nem ideia. 11 centavos. 11 centavos. Aí eu comecei a comprar Banco Santander também a 11 centavos. E eu tenho até hoje. Tem desde essa época o Banco Santander? Desde essa época, desde essa época. Eu sou um grande acionista do Banco Santander. E assim eu fui comprando, né? Fui vendendo, fui fazendo algumas trocas, né? E ainda agora a gente faz isso, né? Há pouco tempo atrás, por exemplo, eu vendi umas ações que eu tinha da Eletrobras, que agora virou Axia, né? E fui comprando outras que pagam um dividendo, mas com política consolidada, tá certo?